Salve pessoal, então a gente entra aí agora na matéria da P2, né? Então até o fim do período agora o que a gente vai estudar é derivada. Então a derivada, né, é um conceito aí muito importante aí na matemática, na física, na engenharia, né? Porque a derivada ela é entendida aí como a taxa de variação de uma função. Então com a derivada, né, você consegue identificar como uma função se comporta. Se ela cresce, né, se ela estabiliza, se ela decresce. Né? Quando uma função é crescente, por exemplo, ela vai ter uma derivada positiva. Seria o caso aqui dessa função aqui até o ponto 2. Derivada. Quando chegar no ponto 2, a derivada que era positiva ela fica zero, e aí ela vai mudar a tendência dela. Né? Uma derivada negativa vai traduzir aqui esse decréscimo. Né? Além disso, a gente vai ver depois, com a derivada primeira ou segunda, você consegue fazer testes aí, se a função, além de ser crescente e decrescente, também a questão é de concavidade. Né? Se ela está crescendo, mas desacelerando, né? Ou se ela está crescendo acelerando, que é o caso desse outro pedaço aqui que a gente está vendo. De qualquer forma, isso daí vai ser trabalhado depois, né? Então, basicamente, a derivada ela é calculada através de um limite, né? Então, esse limite aqui, né? Você tem aqui os dois pontos, a diferença entre eles é o ΔX, né? E aí você repara que se você pegar esse ΔX, que é a diferença entre x0 e x1, e ir diminuindo cada vez mais, né? Essa reta azul aqui, ela vai acabar ficando tangente. Né? Então você, através da derivada, você consegue descobrir aí, né, o coeficiente angular, né, de uma reta, que é a tangente desse ângulo. Mas a dedução da derivada ela é calculada aqui através do limite, né, porque você faz esse ΔX aqui, ele tender a zero, e aí é uma reta que ela é secante, que corta em dois pontos. Conforme essa distância aqui ela vai diminuindo, ó, a reta ela vai ficando cada vez mais tangente à função. Então, o primeiro tipo de exercício que a gente vai fazer é calcular a derivada através desse limite aqui. Porém, na prática da derivada, a gente não vai trabalhar com esse limite aqui. O uso dessa fórmula ela é muito trabalhosa. Basicamente, o que todo estudante que trabalha com derivada faz para calcular a derivada de uma função, né, é usar as derivadas básicas, né, e algumas regras aí que a gente vai ver depois. Então, a derivada mais básica que existe, né, derivada de uma constante, dá zero. Então, se você tiver um número, tiver que calcular a derivada de um número, né, de uma função que é uma constante, a derivada vai ser sempre zero. Então, derivou uma constante é zero. Né? Então, isso aqui tem que estar no sangue. Derivada de um número vezes a variável. Né? A derivada aqui ela dá próprio número. Por exemplo, derivada de 2x valeria 2. Né? Regra da potência. Essa é a regra mais importante que existe de derivada. Então, se você tiver o x elevado a um valor, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, vai jogar ele na frente multiplicando, tá aqui o n, ó, e vai decrescer aqui uma unidade. Por exemplo, derivada de x ao cubo, que é a 3, x3, né? Ficaria 3x ao quadrado. Então você pega o 3, joga ele lá na frente do x, e aqui onde era 3 cai uma unidade, vira 2. Né? Em exercício a gente vai ver bastante isso daí.
Essa regra aqui, ela tem um caso aqui, uma exceção, né? Quando o x, né, for zero, né? O n for zero, aliás, né? O n não pode ser zero. Né? Então, só para confirmar, né, essas três regras aqui, ó, elas são as mais básicas e 85% das derivadas você vai conseguir calcular usando isso daqui. Então, essas três aqui, derivada de número, zero. Um número vezes x dá o próprio número. Por exemplo, derivada de 5x dá 5. Derivada e regra da potência. X à quinta. Qual é a derivada de x à quinta? Ficaria 5x à quarta. Certo? Aos poucos a gente vai pegando isso daí. Derivada da exponencial, da própria exponencial. Né? Então, o e elevado a x, se você derivar, não muda nada. Derivada do log neperiano, dá 1 sobre x. Também é uma derivada que acontece bastante. Agora, uma potência qualquer que não seja o E, né? Não seja o número de Neper, aí, seja uma base qualquer. Aí você aplica essa regrinha aqui, você repete e multiplica pelo log, né? Neperiano do valor. Por exemplo, derivada de 2 elevado a x, ficaria 2 elevado a x vezes ln de 2. É simples. Derivada de log de x, né, em uma base qualquer. Né? Uma base qualquer que não seja neperiana ali. Né? Então é 1 sobre x ln da base. Outras aqui. Derivada de seno, cosseno. Acontece muito também. Hein? Derivada de cosseno menos seno. Então essa 8 e 9, guarda isso daí na folha, tem de teoria. Certo? Põe um asterisco aqui na 8 e 9 e na 1, 2 e 3. Se você tivesse lembrar dessas 5 derivadas, você consegue resolver aí 90% dos problemas. 80% você resolve aí com a 1, 2 e 3 e 10% aí com essa daqui. Essas duas derivadas aqui vão ocorrer muito na engenharia. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Da secante, secante vezes tangente. E da cotangente menos cossecante ao quadrado de x. Derivada da cossecante menos cossecante de x vezes cotangente de x. Isso daqui é mais raro, né, vocês usarem. Né? A 8 e a 9 aqui muito comum. Essa 10 aqui ocorre bastante também, né? Não mais do que a 8 e a 9, né? Essas daqui é bem raro, né? Ser utilizado a 11, 12, 13. Então é isso daí, pessoal. A gente vai fazer exercícios envolvendo isso daí. Eu não vou encher vocês de teoria, né? Basicamente aí a gente vai trabalhar aí com essas fórmulas aí, né? E vocês devem lembrar aí que derivada, né, só para não ficar um negócio jogado, é a taxa de variação de uma função. Uma derivada mais básica que existe, por exemplo, é a velocidade. A velocidade de um carro medida ali pelo velocímetro. Ela é a derivada da posição. Né? A velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo. Então, se você falar o carro está 80 km por hora, quer dizer que a posição do carro está variando 80 km a cada hora que passa. Certo? Então, essa é a interpretação da derivada. Outra também famosa, aceleração. Né? A aceleração já é a taxa de variação da velocidade. Então, quando você acelera, você varia a velocidade. Né? Então, se a velocidade cresce, você tem aí uma aceleração, né, positiva, né, uma derivada positiva.
certo? Então isso daí, pessoal, a gente vai fazer uns exercícios, né? E a gente vai ter 4 capítulos aí só trabalhando derivada, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer aí alguns exercícios.